nas áreas de psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Então, nós temos muitas oportunidades nestas duas áreas que são da nossa formação e que, com certeza, algumas você já conhece, e outras talvez você ainda nem saiba que elas estão aí para você poder aproveitá-las. Então, vamos lá conversar? E aí, vamos conversar primeiro sobre o porquê desse tema. Por que falar de oportunidades em consultoria, em psicologia organizacional e psicologia do trabalho no momento atual? Bom, se a gente fala primeiro sobre psicologia organizacional, né? Psicologia organizacional, onde a gente tem todos os subsistemas ligados à gestão de pessoas, onde existe a oportunidade de você prestar serviço para as empresas nessas áreas, desde seleção de pessoas, avaliação psicológica, até diagnóstico organizacional, que tem uma complexidade, né, maior e que é possível, sim, que você preste esse tipo de trabalho. E na psicologia do trabalho, você tem outras tantas oportunidades onde está inserido saúde mental e trabalho, que cada vez mais as organizações estão vendo a importância de pensar, falar e informar sobre esse tema dentro das organizações. Algumas organizações abordando numa perspectiva de bem-estar, né? Então, aí a gente vê ainda que há um pouco de tabu em falar em saúde mental dentro das organizações. Ontem mesmo eu tive numa reunião e uma colega, que também é psicóloga, por mais que eu fale para ela que é saúde mental, que eu trabalho com saúde mental e trabalho, ela falava saúde emocional. E aí eu via um pouco da resistência dela, né, porque ela insiste em saúde emocional. Eu falo, olha, saúde emocional, se você pensa como um guarda-chuva, a saúde mental, ela abrange a saúde emocional, mas não a saúde emocional vai abranger a saúde mental. Mas, enfim, né, isso faz parte do processo de aprendizagem de todos nós. Então, também, né, nessa perspectiva da psicologia do trabalho, cada vez mais as organizações vendo que é importante, sim, investir estratégias nesse tema de bem-estar, de qualidade de vida, né, e outros temas tanto relacionados à psicologia do trabalho. Essa semana também eu vi um processo de seleção no LinkedIn, onde era coordenador para a área de bem-estar. Então as empresas começam a criar esse cargo, né, cada vez mais, não que não existiam antes, mas cada vez mais as empresas criando o cargo de coordenador, gestor de bem-estar, né? Qualidade de vida era algo que a gente até já ouvia com mais frequência, né? Então, tem muitas possibilidades para nós prestarmos serviços de consultoria na área de psicologia organizacional e psicologia do trabalho. E eu sempre digo para você o seguinte, que não necessariamente você precisa prestar serviços relacionados aos subsistemas de RH. Talvez o que vá te diferenciar, e eu acredito muito nisso, são outras atividades, outros trabalhos que estejam relacionados à psicologia organizacional e psicologia do trabalho. E que aí muitos profissionais que atuam na área de gestão de pessoas ou que prestam consultorias nessas áreas não têm a formação e a qualificação que nós temos para poder prestar esses serviços, que são específicos da psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Bom, então vamos lá conversar um pouco mais sobre esse tema. Então, psicóloga, veja só, se a gente pensa, né, em oportunidades, eu acredito que é interessante nós pensarmos em oportunidades em 3 dimensões. Na dimensão organizacional, na dimensão grupal e na dimensão individual. Se a gente pensa na dimensão organizacional, quais são essas oportunidades que nós temos de dar consultoria para as empresas e que estão
nessa dimensão organizacional. Claro que a gente vai começar pelo diagnóstico organizacional, falar sobre o diagnóstico organizacional. E eu tenho percebido, por algumas pesquisas que eu tenho feito, que muitas psicólogas têm receio de fazer o diagnóstico organizacional. Ou tem receio, ou não sabe como fazer o diagnóstico organizacional. Com muita frequência eu tenho recebido esse tipo de informação. Veja, claro que há uma complexidade no diagnóstico organizacional. Claro que um sistema informatizado e que dá um resultado, né, padrão ali, é muito mais simples, mas perde também muito da riqueza da análise que nós podemos fazer de uma complexidade, das subjetividades que estão inerentes ali nos processos de uma organização. Então, quando você pensa, né, numa oportunidade de fazer diagnóstico organizacional, prestando serviço como consultora, né, para empresas, você precisa pensar que essa oportunidade, ela só vai ser possível que você aproveite se você tiver um método. Sem um método de trabalho, vai ficar muito difícil de você realizar um diagnóstico organizacional, dada a complexidade que tem. E aí, veja, esse diagnóstico organizacional você pode realizar em empresas de diferentes tamanhos, com diferentes números de funcionários. Então, você pode tanto fazer numa pequena empresa, né, o diagnóstico organizacional, eu já fiz em pequena empresa, como você pode fazer em empresas de médio ou grande porte. O que vai diferenciar? Vai diferenciar provavelmente não só as estratégias que você vai utilizar para realizar esses diagnósticos, e aí nas estratégias eu falo também de metodologias, como também a complexidade. Claro, né, uma empresa maior, ela vai ter uma outra complexidade do que uma empresa menor.